Vamos lá. Foi? Olá, estamos começando mais uma edição de Cortex, nossa série de passeios e conversas sem cortes do Estúdio Fluxo. Depois de um bom tempo fora do ar, em 2017, estamos de volta e num Cortex que eu considero bastante especial e muito importante no momento que a gente vive no país. Nós estamos em São Bernardo do Campo, mais exatamente em um terreno que há 40 anos pertence a uma construtora, mas que há algumas semanas se tornou a morada, o pouso de 8.000 famílias. Nós estamos na segunda maior ocupação do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E nós vamos caminhar por essa ocupação, conhecer um pouco de como ela se organizou, como é a vida aqui. E para isso a gente vai conversar com o líder nacional, com o coordenador, melhor falando, nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos. O Boulos está nos esperando ali no barracão. O nosso assunto, naturalmente, vai ser a ocupação, mas mais importante do que ela em si, é a questão do problema fundiário urbano. É um dos problemas mais graves do Brasil, um dos problemas que definem grande parte da dinâmica do capital, da dinâmica social do país. E mais do que isso, mais do que a questão fundiária nas grandes cidades do país, como a questão de moradia, como a dificuldade de obter moradia no país, como essa questão transcende muito o terreno ou a mera casa das pessoas. Como ela é um reflexo, na verdade, da estrutura econômica do país, como ela é o reflexo, talvez, dos mais sensíveis da desigualdade brasileira. E mais do que isso, como ela reflete também algo que a gente quer discutir muito com o Boulos, que é uma mentalidade nacional. Como mais do que se conectar com o problema estrutural do capital, como ela se conecta com uma certa identidade nacional ou com uma incapacidade do nosso país encarar a sua própria identidade. Então estamos aqui, turma, e aqui está Boulos. Vai, Guilherme. Tudo bem? Obrigado por nos receber aqui na ocupação. Bem-vindo. Estava dando um breve prefácio aqui para o pessoal. Vamos conversar por ali e já mostra o... Vamos lá. Estava dando um breve prefácio aqui, mas queria começar com uma coisa muito básica, assim. Trabalhador sem teto. Muita gente ainda não tem um conceito muito claro do que isso significa. Muita gente entende gente morador de rua, muita gente entende pessoas que invadem casas ou prédios de outras pessoas, mas queria que você desse o conceito social ou o conceito do que o movimento entende como trabalhador sem teto no país hoje. Olha, Bruno, a gente pode partir do próprio conceito oficial. Né? Segundo o IBGE, são 6.200.000 famílias sem teto no Brasil, que não tem casa, que é o que eles chamam de déficit habitacional, é o nome técnico. Que não tem casa, o que isso significa exatamente? Então, não é morar na rua, certo? Uma parte, sim. O pessoal que está numa situação mais desesperadora está em situação de rua. Agora, essa está longe de ser a maioria. A maioria dos sem teto no Brasil, ao contrário do que a mistificação faz crer, são pessoas que pagam aluguel e o que pagam de aluguel está muito acima do que podem pagar de acordo com a sua renda, que é o que chamam de ônus excessivo com aluguel. Então, o cara que a família ganha R$1.000 de renda, deixa 700, 600 no aluguel. Né? Então, isso é mais de 60% do sem-teto brasileiro são pessoas que não conseguem pagar aluguel. Que é uma massa de quantas pessoas? Isso dá mais de 3,5 milhões de famílias, ou seja, mais de 10 milhões de pessoas. 3,5 milhões de famílias nessa situação em que o aluguel é impossível de pagar. Se você andar aqui pela ocupação, a gente conversando com as pessoas, vai ver que, perguntando o que vocês vieram fazer aqui, por que você está na ocupação, a enorme maioria vai responder, não consigo mais pagar aluguel. Agora, tem outras condições também. Tem gente que mora de favor, né? Mora na casa de um parente, num cômodo de fundo, num puxadinho, né? Mais de uma família morando na mesma casa, são também sem teto. Né? Isso que forma essa massa de 6 milhões de famílias. É isso. E mais as pessoas que estão numa situação de risco completo. Uma área de risco, na beira do córrego,
que também são considerados, e nós também achamos correto que se considerem como sem teto. Então o conceito é IBGE mesmo? É do IBGE. Não é nem um conceito de movimento social, ao contrário do que... E esse conceito é correto, e ainda ele pode ser acrescentado por um outro. Porque você tem o sem teto, que são essas pessoas que estão com um problema direto de moradia. Agora você tem um problema indireto de moradia, que faz parte da crise urbana, que é o cara que pode até ter uma casa, ele conseguiu uma casinha, mas não tem coleta de lixo, não tem saneamento básico, não tem, que é o que a própria pesquisa oficial do IBGE chama de déficit qualitativo. São mais de 15 milhões de famílias. Aí já começa a entrar numa dimensão... Se você somar o quantitativo com o qualitativo, dá 1/3 da população brasileira afetada direta ou indiretamente pelo problema da moradia. 1/3 da população brasileira. 70 milhões de pessoas. Queria que você desse pra gente um pouco, então, do panorama desse déficit e como foi a dinâmica, como isso mudou nos últimos 15 anos, vamos dizer, onde houve uma intensificação do processo de urbanização do Brasil e a impressão que se dá, e acho que você pode confirmar isso, não sei, uma valorização financeira muito grande do capital de imóveis. Claro. Nas cidades brasileiras. Vamos pegar historicamente, como você falou. Né? De onde surge esse grande problema? Começa com o êxodo rural, certo? As pessoas não tendo mais condições no campo, sendo expulsas, inclusive, das suas terras e vindo engrossar as cidades querendo emprego. Né? Com a industrialização brasileira, você tem um crescimento das cidades. Nunca o Estado brasileiro tratou essas pessoas, esses trabalhadores que vinham do campo para a cidade, esses migrantes, como cidadãos. Né? Então, o direito mais básico de morar nunca foi dado. E essas pessoas, desde o princípio, ocuparam ou fizeram loteamentos clandestinos. A história das cidades brasileiras é muito fruto exatamente disso, né? Desse processo. Essa história. Sim, você pega São Paulo, onde nós estamos aqui, região metropolitana de São Paulo. Nos anos 30, nos anos 40, o que era isso aqui? Era um centro e não tinha periferia. Né? O pobre morava num cortiço ou numa vila operária do lado dos palacetes do café. No Bexiga, no centro de São Paulo. Bexiga, né? Assim, toda aquela região lá, Moca, tudo aquilo era, assim, você não tinha uma segregação social tão estabelecida. Quando começa esse êxodo grande, começa a industrialização, o que o poder econômico faz desde aquele momento? Começa a construir loteamentos clandestinos nos extremos, no que era extremo. Então, onde era só mato. Fica toda uma zona, tinha o centro, que era a cidade de verdade. Fica toda uma zona intermediária em que fica vazia, que depois vai ser o grande polo de especulação imobiliária, que é onde são hoje os bairros de classe média. E os pobres, desde o princípio, já são jogados para os fundões. Qual que era a lógica disso? Né? Você, deixando essa zona intermediária, ela se valorizava, porque, tudo bem, jogava o trabalhador lá em Itaquera, ou no Campo Limpo, no que era chácara, mato. Só que para o cara chegar de Itaquera até o centro para ir trabalhar todo dia, ele precisava passar por esse meio tempo, onde é Vila Matilde hoje, onde é Tatuapé. Ele precisava passar por isso. Então você tinha que levar vias, você tinha que levar linha de ônibus, claro. Você tinha que levar energia elétrica e com isso tudo passava por esse meio caminho e valorizava. Essa foi a jogada da especulação. Os caras ganharam de todos os jeitos. Ganharam segregando, tirando os pobres do centro e valorizando os centros. Ganharam vendendo loteamento clandestino, lotes clandestinos para os pobres no fundão. E ganharam, com a infraestrutura que tinha que vir, valorizando as áreas intermediárias. Desde o princípio, a lógica do capital imobiliário prevaleceu. Se nós pensarmos isso nos últimos 10, 15 anos, onde teve um boom imobiliário, um crescimento talvez inédito na história brasileira do mercado imobiliário, terra virou ouro. Se a gente pensar isso, houve essa dinâmica de jogar pobre para a periferia, ela se renovou. Teve um novo ciclo de periferização. E veja só, tudo bem, teve crescimento econômico. Né? Você pega os governos Lula, o primeiro governo Dilma, teve crescimento econômico. Só que esse crescimento, baseado muito no crédito, o setor imobiliário se apropriou do crédito e saiu comprando as terras nas grandes cidades. Esse processo se intensificou muito nos últimos 15 anos. Se intensificou bastante, né? Porque o crescimento econômico em si não gera igualdade social.
Né? Isso é um mito tremendo vendido pelo capitalismo. O maior período de crescimento econômico da história brasileira foi o milagre econômico na ditadura. Onde desigualdade. E foi também o período de maior aprofundamento da desigualdade social, da história recente. Né? Então, se a gente pegar o crescimento dos últimos 10 anos, você teve um crescimento com um modelo um pouco diferente, né? Teve uma apropriação um pouco maior pelos mais pobres, mas no tema urbano não houve nenhuma regulação. Então, as empreiteiras fizeram o que quiseram, remodelaram a cidade à sua imagem e semelhança e de acordo com seus interesses de rentabilidade. Compraram os terrenos. Cidade isso, né? Você acha que faltou um pouco de regulação completa. nacional E olha, sobre isso? E não é por falta de lei. Você tem o Estatuto da Cidade de 2001 que prevê formas de regulação. Só que elas simplesmente não são aplicadas. Então, os caras foram comprando terra. Como compraram terra, se valoriza. Né? Você tem mais gente comprando, você tem uma valorização da terra natural. Você teve aqui, as grandes cidades, a maior foi o Rio de Janeiro. Foi cerca de 240% de valorização entre 2008 e 2014. 240%? Média do metro quadrado. Nossa Senhora. Mas boa parte das capitais, São Paulo, Brasília, algumas das grandes capitais do Nordeste, ficou acima de 200% também de valorização do metro quadrado. Então, qual que é o efeito mais imediato disso? Tem gente que pode acreditar, valorizou é bom. Valorizou, o meu imóvel vai valorizar, a cidade se valorizou, isso é positivo. Só que numa sociedade em que grande maioria das pessoas não é dona não é proprietária do seu imóvel. Claro. Valorização é sinônimo de exclusão, de expulsão. Porque boa parte paga aluguel. Boa parte dos trabalhadores urbanos hoje paga aluguel nas periferias. Aí, bom, valorizou uma área. Inclusive, o mercado imobiliário foi colonizando áreas que antes não eram da alçada do mercado. O mercado não atuava lá. Foi mercantilizando essas áreas relativamente periféricas. Chegou lá torres, um monte de infraestrutura, não sei o que acontece? O aluguel custava 500, passa para 1.200. E o cara que morava nessa região é forçado a ir para uma região ainda mais distante. Né? Então, esse efeito de expulsão foi um efeito forte do crescimento imobiliário do último período nas grandes brasileiras. Boulos, a gente vai entrar agora aqui na ocupação, né? A gente vai começar a caminhar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ocupação. Quando vocês chegaram aqui, na verdade, assim, antes de falar como vocês chegaram aqui, conta um pouco sobre o terreno em que a gente está e como isso representa um pouco do que você estava contando do ponto de vista macro. Vamos para o específico agora. Esse terreno aqui tem 70 mil metros quadrados, é de uma construtora. De uma construtora. Uma construtora chamada MZM, que teve empreendimentos em que foi sócia com a Queiroz Galvão, uma das grandes construtoras do país, e estava abandonado há 40 anos. Estava vazio há 40 anos. Vazio, ocioso, para especulação. Deve mais de R$500 mil de IPTU. Não paga IPTU há um bom tempo. R$500 mil, não é pouca coisa. Então, isso daí ficou assim, né, até o movimento ocupar no último dia 1º de setembro. 1º de setembro, vocês estão aqui. Hoje com mais de 8 mil famílias. 8 mil famílias. Eu queria que você falasse um pouco do processo de ocupação em si. A gente vai caminhar e queria que você contasse um pouco a organização, o processo, como uma ocupação como essa se estabelece na prática, assim. Claro. E por favor, você vamos nos guiar nesse passeio. Ó, aqui, quando o movimento entrou, as pessoas, elas vêm e montam seus barracos. Essa é a lógica de ocupação. A ocupação é aberta para quem quer que queira montar o seu barraco, quem quer que precise. O seu barraco aqui. Claro. Então, as pessoas que estão em situação precária de moradia, que não estão conseguindo mais pagar aluguel ou que já foram despejadas, vêm para a ocupação. Né? Em geral, pessoas do entorno, em que o movimento fez um trabalho antes de ocupar. Quer dizer, a ocupação não é um negócio, vamos lá e ocupa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, qual que é o processo de construção social antes da ocupação também? Como essas pessoas se juntam ao movimento? Como é o trabalho de base? Quem que traz essas famílias? Como vocês chegam nelas? É um processo, primeiro, de pesquisa, de levantamento de terrenos que estão numa situação de não cumprir função social. É também um processo de trabalho nas comunidades da região para levantar demanda. Ali tem gente que está sem teto, que está numa situação precária e tal, se levanta essa demanda e, a partir disso, o movimento junta um grupo e ocupa.
a gente não entra na primeira noite com todo mundo. Então, aqui nós entramos no dia 1º de setembro com 500 pessoas. Em uma semana tinha 5 mil. 500 pessoas, em uma semana tinha 5 mil. Uma semana E tinha elas 5 mil. chegam espontaneamente, elas já são acionadas através de redes o que já movimento existiam? divulga, né, nas comunidades do entorno. A ocupação que a gente conversou aqui aconteceu. É naquele terreno tal. Quem tiver Quem tiver precisando, interesse, venha. Apareça. As pessoas vêm, montam seus barracos. E nem todo mundo mora aqui, dessas 8 mil famílias, Não, certo? porque Não dá, veja, né? as pessoas, inclusive é uma orientação do movimento. No sentido de que, porra, quem ainda tem algum lugarzinho, uma casa de aluguel, mesmo que não esteja conseguindo pagar, Só a Suzana passar aqui pra gente. e possa se manter nessa situação, ao invés de trazer criança aqui, ó, pro pé no barro, sem saneamento básico, sem nenhuma A condição. situação é difícil, né? Cara, nós vamos ver aqui, tem um monte de lona destruída por causa da chuva dos últimos 2 dias aqui. Caiu um temporal incrível. Então, não é razoável que o movimento chegue e fala, tem que morar todo mundo. Se a pessoa ainda tem um lugarzinho que ela possa ficar... Ainda tá naquele teto precarizado, precário, mas é melhor do o que do aluguel, o de favor, mas que ela possa ficar por um período, né? Ainda segurar um pouco, o que o movimento orienta é faça seu barraco, participe da ocupação, participe das mobilizações e da luta, que é essencial para que se possa ter uma vitória, uma conquista desse terreno, da moradia. Mas tem gente que não tem mais, tem gente que já foi despejada e veio aqui deixou os móveis na casa de um parente, tem gente na que garagem mora de mesmo alguém, aqui, mora tem aqui, gente que tá mora aqui ficando. mesmo. Então, essa é a dinâmica da ocupação. E ela tem uma organização interna. É muita gente. Então, isso aqui é uma das coisas mais importantes, né? Entender como é que um lugar desse, Olha isso aqui, claramente tão precário, funciona de maneira tão harmônica e politicamente viável. Isso nos ajuda a entender a organização interna. Então, como que o movimento faz? O pessoal veio e fez barracos. A gente divide em grupos, que são os Gs. Então, cada grupo tem em torno de 400 a 500 barracos. Então, aí você depois vai e enumera. Então, esse aqui é o G8, barraco 261. Esse é o endereço. Todo barraco tem um endereço na ocupação. E que é o dono do barraco. Aqui o pessoal ainda alguns colocam o nome e tal, identificando o seu barraco. E aí, quando reúne os Gs, a gente fala, ó, todo mundo que está com barraco marcado G8, isso no comecinho da ocupação. Vem todo mundo fazer uma reunião desse jeito. Ó, vocês são o G8. Cada G tem que ter a sua organização própria, que é uma auto-organização. Então, tem um coordenador específico Então, desse... elege os seus coordenadores. A gente coloca, explica o que é, explica a dinâmica do movimento, a organização, diz quem se dispõe aqui a ser coordenador. Pessoas levantam a mão, tem uma eleição, o grupo elege quem vão ser os coordenadores e cada grupo tem a responsabilidade de montar uma cozinha coletiva para que ninguém passe fome na ocupação, para construir uma rede de solidariedade. Isso funciona. Nessa ocupação, as 8 mil famílias que estão aqui, ninguém passa fome. Porque todo dia tem café, almoço e jantar. 3 refeições servidas na cozinha, obviamente gratuitas. De cada G. De cada G. E como que chega aí? Quem trabalha e não pode ajudar, tá trabalhando, o cara tá no emprego, 8 horas por dia, chega na ocupação só à noite para participar da reunião, da assembleia. Quem está nessa situação, a gente coloca para as pessoas a proposta que contribuam com algum alimento. Então o cara traz um saco de feijão, farinha, arroz, alguma coisa para a cozinha. Quem tem mais condição e poder. Colabora com o mantimento. E quem não está trabalhando, ajuda no trabalho voluntário, cozinhando, lavando louça, trazendo água. Então, nessa dinâmica, a gente consegue manter as 3 refeições por dia em 19 cozinhas da ocupação. Aqui são 19 Gs. 19 Gs 19 nessa Gs. ocupação. Essa é a segunda maior ocupação do MTST. Hoje ela é a maior. Hoje é maior? Hoje ela é a maior. A da Palestina não está tão grande quanto essa hoje? Não, a da Palestina estabilizou em torno de 3 mil famílias. Ela já foi maior do que Já essa. foi maior no começo. Toda ocupação tem isso. Começa muito grande? Começa muito grande por quê? Porque muita gente vem, nem todo mundo consegue ficar. É sacrifício pra caramba. Não é fácil segurar a onda numa luta dessa por mês. A Palestina está há 4 anos. 4 anos. 4 anos na ocupação do terreno. Né? Então não é uma coisa tranquila para as pessoas conseguirem, enfim, permanecer. Tem gente que não segura a onda, não aguenta. Ou tem gente até que consegue melhorar um pouco a sua situação e aí não fica na ocupação. Tem de tudo. Queria que você falasse um pouco... Podemos dar uma paradinha? Claro, Só claro. para eu desligar esse telefone aqui que tá uma encheção. Ele tá pegando... Deixa eu perguntar, Boulos. O terreno daqui, ou os outros terrenos, eu queria que você explicasse um pouco como
tensionamento político prático? Qual é a demanda específica de uma ocupação como essa e o que significa ela ser bem sucedida? O que significa uma solução desse problema satisfatória para o movimento e como isso se dá na prática do enfrentamento aí sim, jurídico e político? A gente briga primeiramente para conquistar o terreno, para ganhar o terreno. Uhum. Existem hoje, do ponto de vista... E aí a escolha desse terreno é muito em função da fragilidade jurídica dele. Também. Esse é um ponto que a gente considera. Da função social não está sendo Mas sobretudo de não cumprir a função social. Uhum. Né? Porque o pessoal fala muito, invasor, direito à propriedade. Agora esquecem uma coisa, que na Constituição brasileira o direito à propriedade está lá, mas ele não é absoluto. O direito à propriedade está condicionado ao cumprimento da função social. Uhum. A mesma Constituição que diz que as pessoas têm direito à propriedade, ela diz que a propriedade não pode ficar ociosa e abandonada, que ela tem que cumprir uma função social. Então, a ocupação não é ilegal. Né? A ocupação ela está, de algum modo, fazendo cumprir a Constituição. Né? Na medida em que o Estado não cumpre, não fiscaliza a função social em nenhum dos seus níveis, a ocupação é uma denúncia disso. Né? Então, qual é a briga que o movimento faz uma vez que ocupa? É exigir do poder público ou a desapropriação do terreno, melhor a gente descendo por lá, ou a desapropriação do terreno, né, que é prevista por lei, é uma possibilidade, em especial quando não cumpre função social, o Estatuto das Cidades diz, uma área que está vazia, sem cumprir função social, ela tem que ser notificada pela prefeitura. Uhum. Notificou, deu um ano, o proprietário não fez nenhum projeto para a área. Não apresentou uma proposta nada. Uso. Aí começa a incidir IPTU progressivo. Tem 5 anos de IPTU progressivo. Depois de 5 anos, se não foi feito nada, o Estado pode desapropriar a área numa desapropriação sanção, que é pagando com título da dívida pública, enfim. Muito pouco vantajosa para o proprietário. Para o proprietário, porque a lei de desapropriação brasileira é uma festa para o proprietário, é uma farra, o cara recebe em preço de mercado. Tem cara que gosta de ser desapropriado. Tem cara que prefere, né? O Estatuto das Cidades, ele cria essa relativização. Você sabe quantas vezes foi aplicada a desapropriação sanção no Brasil? O Estatuto das Cidades é de 2001. Talvez caiba nessa mão. É mesmo. Por quê? Porque os caras não startam o processo. Não 16 anos não tem a notificação. Não tem a notificação. Então, isso é um problema jurídico ou executivo da prefeitura? Ou uma junção dos um problema político da prefeitura, por quê? Por que as prefeituras não notificam? Quem que financia a campanha delas? Né? Isso é uma coisa, né? Como que o capital imobiliário está moldando de fato a política pública urbana no país, né? Não, claro, historicamente sempre moldaram. E isso só se aprofunda quando eles se empoderam mais. Né? E eles se empoderaram muito no último período. É isso que é central da gente entender. Essa turma se tornou a grande vanguarda do capitalismo brasileiro. No mundo inteiro isso aconteceu também. Então, não é um processo do capitalismo, uma outra fase do capitalismo também? Então, eu acho que passa por isso, mas em alguns países aconteceu mais do que outros. Né? Tem alguns países, na Europa, a Espanha é muito forte o tema do capital imobiliário. Tanto é que a grande mobilização social lá no período do movimento dos indignados, o que estava em jogo eram as hipotecas. Né? Sim. As pessoas sendo despejadas, porque tem um capital fortíssimo da construção civil. De algum modo, isso como você disse, no mundo todo, o movimento mas do capital. Em alguns lugares isso é mais forte. E tem um outro componente, né? Porque, assim, quando você fala da Espanha, o problema nos Estados Unidos, que isso também está acontecendo, você está falando de uma sociedade de classe média, já muito bem acostumada com o bem-estar social, que sente uma precarização na sua capacidade de pagar. Está falando de um país onde, historicamente, a maioria das pessoas nem chegaram nesse ponto de classe média. A gente tem uma questão aqui que é uma desigualdade em outra camada, né? O capitalismo brasileiro é o capitalismo Casagrande, né? Então, sempre foi um nível de espoliação dos trabalhadores acima de qualquer padrão. Tanto é que os níveis de desigualdade por aqui são abismantes. Né? Recentemente, aquele levantamento da Oxfam saiu faz o quê? 3 semanas? 6 bilionários têm mais do que 100 milhões de pessoas. Quer dizer, esse é o capitalismo brasileiro. Esse é o retrato do capitalismo brasileiro. Aqui tá meio aqui congestionado. Tá vamos por ali? Acho que a gente dá a volta para cair lá embaixo. Então, nisso,
isso inclusive se reflete na maneira como a elite econômica e setores das próprias classes médias lidam com a luta social, né? Porque por aqui, em outros lugares o capitalismo fez reforma agrária, em outros lugares o capitalismo fez reforma urbana, em outros lugares você tem sistemas tributários muito mais equilibrados e justos do ponto de vista de quem tem mais pague mais. E ainda num grande capitalismo, ainda claro, na não é socialismo, lógica, não é bolivariano, é capitalismo, certo? Capitalismo europeu, capitalismo norte-americano, né? Agora, aqui, falar em reforma urbana é falar em revolução socialista, em cortar cabeças. Porque... Eu ia te perguntar isso. Pra você ter uma ideia, aqui nós temos prédios. Esses prédios que não são prédios da grande elite brasileira, são prédios de classe média de São Bernardo. É classe média mesmo. Classe média. Aqui tem... pessoas foram metalúrgicas, enfim. Aqui teve um enorme enfrentamento dos prédios com a ocupação. Imagina. Chegou a ter um tiro, inclusive um cara... Teve um tiro aqui. Daquele prédio atrás da árvore, né? Um cara do 7º andar pegou, meteu uma espingarda e meteu um tiro de chumbo no braço de uma pessoa aqui. Atirou em várias pessoas, tinha criança andando aqui na ocasião, foi numa tarde de final de semana. Isso é a expressão do nível de intolerância com a luta social, da ideia de subcidadania, né? O Gessé Souza fala disso, quer dizer, tem os subcidadãos, que são invisíveis, que são desprovidos de qualquer direito, e essa ideia, que é uma ideia própria de um capitalismo espoliador, de um capitalismo rançoso como brasileiro, ainda, colonialista como brasileiro, ela se expressa muito, tanto no caráter do Estado, quer dizer, nas políticas sociais, como na maneira como tratam as ocupações de terra e o movimento social. Né? Eu ia te perguntar isso justamente, porque é muito comum a gente discutir o papel do grande capital na formulação dessas políticas, em como ele exerce pressão de fato, como ele tem poder de fato para manter essa política do jeito que ela é. Mas existe isso que você começou a falar que me interessa muito ouvir mais de você. A mentalidade, na verdade, que talvez seja o problema mais importante nisso tudo. Quer dizer, como que o Brasil encara a si mesmo e como que uma classe média, que não é exatamente dona do capital, né, se entende como cidadã frente a uma situação como essa daqui. Né? A gente vê, ou pelo menos isso é muito interessante conversar com você, porque você é de um movimento social e você está aqui no mundo real mesmo. Isso aí tá mas ruim, né? A gente sente Vamos conversar aqui um pouquinho só rápido. A gente sente na conversa pública, rede social, internet, artigos e tal, o conservadorismo, ou mais do que conservadorismo, uma fobia da esquerda subindo muito rapidamente no Brasil. Uma simplificação da coisa e uma demonização de movimentos sociais que vem de uma mentalidade de classe média mesmo, vem da mentalidade de gente que comprou o seu apartamento e tal. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, assim, como você sente isso no movimento, para quem não está na rede social só lendo o MBL, mas para quem vive isso na prática, o convívio com a vizinhança, como essas famílias sentem isso. Claro. Primeiro, Bruno, nós temos que ver o seguinte, a ascensão social que criou a suposta nova classe média, que na verdade são trabalhadores registrados, durante os governos do Lula em especial, essa ascensão ela se deu de uma maneira totalmente despolitizada. Acho que o problema, às vezes você tem uma crítica na esquerda, ascensão pelo consumo. Os pobres têm o direito de consumir. Eu acho essa crítica muito complicada também, né? A classe média sempre consumiu, os ricos sempre consumiram. Quando os pobres têm o direito de consumir, começa um questionamento meio até moralista em relação a isso. Eu acho que o problema é não vincular o processo de melhoria das condições de vida à ideia de conquista de direitos sociais. Né? Porque é isso que dá a politização. Ver isso como uma dádiva, ou pior, achar que isso é o seu mérito apenas, e não entender todo o jogo social que está em volta. Né? Conexão disso com o resto da sociedade. Do que levou, né? Porque então as pessoas não tinham mérito no governo Fernando Henrique, porque não avançaram socialmente, daí de repente começaram a ter mérito. Óbvio que não é isso. Isso está vinculado a determinadas políticas sociais, mas que pelo próprio governo não foram trabalhadas na lógica, no registro de conquista de direitos.
Então você teve todo um contingente de pessoas que melhorou de vida, mas melhorou com um nível de consciência profundamente atrasado, individualista, e não reconhecendo isso como produto de esforço coletivo, de luta coletiva e da necessidade de aprofundar políticas sociais. Então você pega coisas incríveis como uma parte importante de pró-unistas, né? Falando mal de política social e votando na direita e falando do mérito, né? Então isso está muito forte no Brasil hoje. Eu acho que foi um erro profundo da maneira como o PT conduziu as suas políticas no governo. Agora, isso também gerou uma reação de uma classe média, essa de verdade, classe média mesmo, tradicional, antiga, que começou a se sentir incomodada, expressa por esse capitalismo casagrande, em que o cara que está ferrado, melhorou um pouquinho, né? Isso já cria um incômodo nos privilégios relativos que a classe média tem. Isso gerou no país também uma inflação de serviços. O encanador que eu chamava por um cafezinho está cobrando 100 conto agora, porque tem emprego, né? Então, isso foi gerando todo esse caldo rançoso que se expressou em manifestações de rua, que se expressou na base social que defendeu o golpe. Que toca numa identidade nacional também, né? Que é a de exploração mesmo, né? Das classes mais... E segregatória, né? Profundamente segregatória. Agora, no caso do movimento social, o que você colocou, isso teve efeitos muito duros. Porque se construiu e se martelou nos últimos anos uma ideia de que movimento social quer boquinha, quer privilégio. Se esses caras estão fazendo algum movimento social, eles querem uma vantagem ali para eles. Quer casa de graça. Quer casa de graça, né? Ou esses dirigentes aí, eles querem um cargo no governo. Essa turma quer corrupção. A ideia de ligar movimento social com corrupção, com privilégio, foi uma ideia martelada diariamente no discurso dominante. E foi comprada, né? Você sente que isso piorou nos últimos anos? Piorou. Em setores médios, e às vezes isso chegou até em setores populares, isso gotejou no andar de baixo, né? Então, isso porque qual é a lógica, Bruno? Você diz que o cara é vagabundo, você diz que aquele movimento não presta, você diz que ali os caras só querem vantagem para eles, que não estão pensando em direito social, em bem social. Você demoniza. Depois que você demonizou, você pode enforcar em praça pública que vai ter aplausos, que não vai ter ninguém para defender. Então, a criminalização dos movimentos sociais ela é muito mais eficiente se ela é antecedida de uma desmoralização dos movimentos sociais. Claro. Né? Você desmoraliza, diz que aquilo não vale nada, depois pode bater, pode matar, né? Não são gente. Mas você está dizendo que sobra pouca gente para defender. Você quer ir por aqui? Acho que é melhor. Sobra gente não sobra muita gente para defender. Mas dá a impressão de que também há uma defesa maior dos movimentos sociais por parte da população. Pelo menos, talvez como uma reação à criminalização. Eu queria que você falasse um pouco sobre o tamanho do MTST hoje, o ritmo de crescimento dele, como que ele respondeu organicamente a essa nova fase política do país que a gente vive nos últimos anos. Sabe o que eu acho? Que mais recentemente, em especial depois da consolidação do golpe, depois da tragédia que é o governo Temer, depois dessa ofensiva conservadora também chegar em outros setores, né? Muita gente, claro, muito além do que o liberalismo gostaria. Claro, né? Esses caras passaram da linha vermelha. Passaram, né? Eles ultrapassaram. Ali acendeu também para muitas pessoas uma luzinha dizendo, opa, isso está indo longe demais. Aí não, né? Aí não. E aí esse conservadorismo tão brutal, rançoso, absolutamente antidemocrático, que se consolida agora, nesse momento, está expresso num conservadorismo cultural, punir artista. Ou seja, isso atingiu um limite que algumas pessoas também acordaram para a vida. Né? E aí os movimentos vão se aproximando também, né? Claro, eu acho que isso cria uma unidade muito importante, muito legal. Né? Eu acho que isso fortalece um processo de apoio aos movimentos sociais, de melhor compreensão, de maior abertura das pessoas em superarem o preconceito
e entenderem que o movimento social não é essa coisa rançosa, vagabundo, ilegal, criminoso. Então, acho que isso, para uma parte, para um senso mais progressista na sociedade, isso você tem razão, se fortaleceu. Tanto é que essa ocupação aqui acho que é um exemplo disso. Né? O nível de apoio que tem recebido também, né? Eu diria que é. Mas também pelo tamanho, pelo momento político também. Pelo momento. Né? Claro. Tá difícil fazer grandes mobilizações sociais. Né? Tem uma certa apatia, uma dificuldade de dar resposta. E aqui é uma luta com muita gente, lutando por seus direitos e tal. Oi, turma. Beleza, gente? Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, campeão. Como tá? Bom dia. Bom, você acabou de falar. Você acabou de falar sobre. É isso mesmo. Você acabou de falar. Vagabundo, criminoso, uma série de coisas que atribuem ao movimento social, mas especialmente a sua pessoa, que nos últimos anos ganhou muito destaque. Você já está no movimento há muitos anos, mas eu acho que muita gente começou a perceber você, saber quem você era, a partir das ocupações da Copa, né? Quando o primeiro destaque nacional, um pouco mais sólido mesmo, muitas pessoas começaram a usar o seu nome. Isso vem se intensificando de muito tempo para cá, se tornando uma liderança política num nível um pouco mais amplo. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, como isso bate em você, assim, pessoalmente falando, assim, estar nesse lugar, como esses rótulos te afetam pessoalmente, e queria que você falasse também um pouco sobre esclarecer as suas posições políticas. Assim, como você entende a ideia de esquerda no Brasil hoje e que tipo de sociedade você vislumbra para o Brasil se você tivesse condição de influenciar ela de maneira mais pesada? Olha, Bruno, a visibilidade é sempre uma faca de dois gumes, né? Porque te permite falar para mais gente daquilo que você acredita, expor suas ideias, e acho que essa visibilidade também foi uma visibilidade do MTST, claro, sobretudo, né, e permitiu que um movimento tão expressivo e tão simbólico hoje da realidade brasileira fosse mais visto, né, e pudesse ter voz na sociedade, mas ela também é uma visibilidade da pancada, né, de apanhar todo dia, ser chamado de terrorista no rádio, na televisão, no jornal, tomar hostilidade às vezes na rua, alimentada por esse discurso odiento. De criminoso mesmo, chamado de criminoso. Claro, criminoso, e às vezes ter isso também efetivado com, respondo, processos judiciais, ameaças, imagino. Tudo isso. Agora, quem está na chuva é para se molhar, né? Também não entrei, quando eu entrei no movimento há 16 anos atrás, comecei a militar, vim morar numa ocupação lá em Osasco, e em toda a minha trajetória de militância no MTST, não foi buscando aplausos e flores. Eu sabia que viria a pancada, é parte do jogo, é a luta social, é a luta de classes, ela aí, né? Voltando firme e forte, ela está aí, ela existe, né? Então, isso não me afeta num sentido de dizer, pô, desistir, não dá, tomar muita pancada, não dá mais. Evidentemente não, cá estamos na ocupação. Pois é, mas é claro, é parte do jogo, né? Eu acho que o que a gente deveria brigar é para que esse jogo tivesse regras minimamente num ambiente democrático, é o que não está se tendo hoje no Brasil, né? A intolerância está superando qualquer limite e até o debate público muitas vezes fica interditado por isso. Agora, o MTST, nós sempre dissemos isso foi explorado às vezes pela direita, né? É um movimento que luta por moradia, organiza as pessoas por lutar por moradia, e isso para nós é o ponto de partida, né? E é um compromisso que o movimento tem com as pessoas que se juntam a ele, mas o movimento tem um entendimento, e eu como parte do movimento também, de que lutando por moradia você não resolve sequer o problema da moradia. O problema da moradia está conectado com uma série de outros problemas sociais que é preciso enfrentá-los para resolver a própria moradia para todos. Se você ficar só, moradia, quero casa, construir casa, vamos fazer uma ocupação e ter um conjunto habitacional, né?
o problema da moradia no Brasil não se resolve. Vou dar um exemplo disso. Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa habitacional da história do país. Tem um monte de limite, de contradição. O movimento falou muito sobre isso já, mas tem o mérito de ter construído milhões de casas no país. O déficit habitacional durante o Minha Casa Minha Vida, nas grandes regiões metropolitanas, não diminuiu. Minha Casa Minha Vida construiu 2 milhões de casas e em várias partes do país o déficit aumentou ou permaneceu igual. Então, Minha Casa Minha Vida funcionou mais como uma redução de danos do que uma solução do problema. Mas por quê? Porque a cidade, naquela lógica que a gente conversava de aumentar, valorizar a especulação imobiliária, então você cria novos sem-teto que não conseguem pagar aluguel. A cidade é uma máquina de criar sem-teto nessa lógica. Então, não basta construir sua casa para chegar na nossa questão aqui de projeto, né? Então, para o próprio MTST, seria uma reivindicação muito tacanha e limitada ficar só na casa. Então, é também um movimento que luta pelo direito à cidade e vai pensar uma nova lógica de cidade que não seja moldada pelo capital imobiliário. E é um movimento que também entende que essas pautas, na configuração atual do capitalismo brasileiro, não vão ser atendidas. Eu não tenho nenhuma ilusão que com esta configuração retrógrada do capitalismo, né, com esse 1% de oligopólios financeiros que mandam no país e que não permitem nenhum tipo de política social mais ousada, porque sem medidas que efetivamente botem o dedo na ferida, não se reverte o problema da desigualdade no Brasil. Que medidas eu estou falando para entrar no tema de projeto? Isso, Primeiro, o tema tributário. Nós temos uma das estruturas tributárias mais regressivas do mundo, né? Rico praticamente não paga imposto no Brasil. Você tem esse discurso de que brasileiro paga muito imposto. A maior carga tributária do mundo, dizem. O que não é verdade. Não é verdade, né? Mas, em parte, o discurso de que brasileiro paga muito imposto faz sentido, porque o trabalhador brasileiro e setores da classe média pagam, de fato. Né? Porque o consumo. Claro, 51% de toda a carga tributária brasileira é sobre o consumo. 20 e tantos por cento sobre a renda e 4% sobre propriedade. Num dos países com maior concentração de terra do mundo. Né? Dono de terra não paga ITR, que é o Imposto Territorial Rural. E você sabe, toda a arrecadação de ITR no Brasil, em um ano, é menor que a arrecadação de IPTU da cidade de São Paulo. Você está brincando. É verdade. Por quê? Porque o ITR é autodeclaratório, o cara declara pelo tamanho da sua terra quanto vai pagar, não tem fiscalização e os caras só negam. E depois tem refis da bancada ruralista. O século XIX ainda não chegou, né? A gente ainda pois é pré-capitalismo. Na capitania ainda, então, né? então você veja, um sistema tributário é pré-capitalismo, vergonhoso. É isso que não se compreende tanto sobre o Brasil. Ele nem capitalista racional tanto ele é, né? Enfim, não que também. O capitalismo racional está se perdendo no mundo. Está se perdendo no mundo também. Você está num nível. O novo regime de acumulação financeira que se intensifica após 2008, ele aprofunda uma contradição entre capitalismo e democracia. O capitalismo se torna cada vez mais incapaz de conviver com democracia. Né? Eu te pergunto porque ele se torna muito espoliador. E esse conflito é o que está aparecendo no mundo de maneira muito clara. Você acha que esse conflito se resolve na democracia? Ela parece um sistema viável para se resolver? Depende de que tipo de democracia. Eu acho que ele se resolve com um aprofundamento da democracia, botando o povo no jogo. Né? Com democracia, com participação, com mecanismos de democracia direta também. Porque, vê só, entrando aqui, vamos falando, quero depois voltar nesse tema do projeto que você colocou, que é ser de esquerda no Brasil. Eu vou te perguntar isso. Mas estamos no mesmo caminho. O que nós temos hoje no mundo? O tema da democracia. Nós temos uma profunda crise de representação. Né? Não é só aqui. O problema da antipolítica, de não se sentir representado pelo Estado e pelos governos, é um fenômeno mundial. Né? E nós temos respostas surgindo a isso internacionalmente. Quando a democracia é incapaz de representar, de coesionar a sociedade, ou esse modelo de democracia liberal se torna incapaz de coesionar a sociedade também por conta da crise econômica, né? Porque o abismo aumenta no mundo inteiro, o que tem? Você tem o fenômeno da antipolítica. Né? Se, política não vai, que é legítimo. É compreensível que as pessoas não queiram saber de política. É compreensível que as pessoas não se sintam representadas por esse modelo de Estado. Seria estranho se não houvesse uma reação, né? Seria estranho se as pessoas se sentissem representadas por um Estado que não as representa, que representa uma minoria. Né? Agora, qual é a encrenca aí? Que essa antipolítica, ela enfraquece as alternativas conciliatórias de centro e ela polariza.
a sociedade. Aqui no Brasil, e esse é o nosso drama hoje, a antipolítica está sendo canalizada pela direita. O ascenso da direita, o fenômeno Bolsonaro, o fenômeno Dória, né? Isso é uma canalização da antipolítica pela direita. Só que a antipolítica não necessariamente vai à direita. Se a gente pegar outros países, pega o que foi como a antipolítica se traduziu na Espanha. No Podemos. Como a antipolítica se traduz na França. Falha o Partido Socialista. Claro, o Macron ganha tentando revigorar uma alternativa de centro, mas no meio de uma polarização da antipolítica da direita com a Marine Le Pen e da antipolítica pela esquerda com o Mélenchon. No Reino Unido, Corbyn é fenômeno disso. Nos Estados Unidos, o Bernie Sanders é fenômeno disso, é expressão disso. Então, a antipolítica pode também politizar. Ir para a esquerda e politizar. Mas em que sentido? Quando a esquerda consegue se colocar como contra-hegemônica. Se a esquerda se abraça à velha política, ao projeto falido de Estado, e diz, não, vamos defender isso em nome de uma ascensão da direita que vai ficar pior, ela se torna parte do problema da crise de representação, não alternativa. Ela sonha muito baixo também, né? Ela defende o establishment. Veja, quando a gente entra num pragmatismo raso e reduz as... Não que a gente não tenha que pensar no possível, política também é possível, mas não é só o possível. Não é só o imediatamente possível, né? Política é ir além do imediatamente possível. Uma política de esquerda, de transformação, é fazer isso. Quando a esquerda se limita a os pequenos acordos para governar ali imediatamente, ela não pode reclamar depois que as pessoas estão sem esperança e vão votar no Bolsonaro. Porque isso é expressão disso também. Aí, eu vou te perguntar uma coisa, então. Nesse sentido da esquerda não poder representar a política antiga, a institucionalidade já conhecida, o Lula não representa de alguma maneira na cabeça de muita gente, de maneira muito compreensível, exatamente essa política? O Lula é um fenômeno mais complexo, eu te diria, na minha opinião, porque efetivamente ele está associado, porque foi presidente, porque manteve os velhos modelos de governabilidade, porque não rompeu com esse sistema político, não buscou um processo de democratização mais profundo do Estado, como parte de um acordo de governabilidade com forças conservadoras, que ele entendeu ali que era inevitável. Uhum. O cálculo do Lula, se você perguntar para ele, ele vai te dizer, olha, eu não tinha outra forma de governar, eu tinha minoria parlamentar e o jeito de eu conseguir me manter no governo era fazer acordo com aquela turma que estava lá. Isso, numa parte da sociedade, gera a ideia do Lula como um ator dessa mesma nova república que está se esgotando, e tal, como alguém da parte dessa política. Agora, o Lula é a maior liderança social da história do Brasil, né? O Lula é um fenômeno de massa e o que o seu governo proporcionou de melhoria para os mais pobres, embora, na minha avaliação, poderia ser mais, se enfrentasse mais profundamente os privilégios da Casa Grande no Brasil, mas isso gerou um apelo popular para quem nunca teve nada, saindo do neoliberalismo pão e água tucano, indo para um projeto em que os ricos continuaram ganhando, mas os pobres ganharam alguma coisa. Os ricos ficaram bem mais ricos. Claro, né? Claro, não se mudou, não se reverteu esse abismo social, né? E essa estrutura. Mas os pobres ganharam alguma coisa, isso permitiu um apelo, fora o carisma do Lula, em que o Lula não pode ser simplesmente taxado como o establishment. Como establishment. Não é isso. O establishment no Brasil não é o Lula. O establishment no Brasil é o PSDB. Né? Então... Com uma rejeição hoje inédita do PSDB, né? Agora veja, tanto é que isso é também um outro sintoma do que a gente falava do capitalismo brasileiro. Uhum. O Lula não rompeu com os caras. O Lula manteve os pactos, né? O Lula, no seu governo... É estranho que os bancos tenham tanta raiva dele assim. Porra, a elite brasileira detesta o Lula. Não suporta, é uma lulofobia. Então, isso é uma expressão do que é esta elite no nosso país. Ganharam pra caramba, e o próprio Lula diz isso de vez em quando. Pô, esses caras são ingratos, ganharam pra caramba no meu governo e agora estão querendo botar ele na cadeia. Estão querendo botar ele na cadeia. Então... Oi, Tomar. Tudo bem, gente? Tudo bem? Aqui é uma das cozinhas, né? Cozinha do G7. G7. Valeu, turma. Tudo bem? Bom, tudo bem. Então, por isso que eu digo que o Lula, nesse caso, é um fenômeno
bem mais completa. Achar o Lula de establishment no Brasil, pura e simplesmente, não é compreender o que está acontecendo no país. Agora, eu acho também que nós temos o desafio de construir um novo campo de esquerda no país. Um campo de esquerda que seja mais contundente, que não seja a esquerda bem comportada, que bote o dedo na ferida e seja capaz de tematizar essas grandes questões como qual é a saída para a crise de representação. A saída para a crise de representação, de um lado, pela direita, oferecem essas figuras, salvadores da pátria do judiciário, empresários, gestores, Bolsonaro com o discurso da ordem que vai acabar com a bandalheira. O que nós temos que colocar em relação a isso não é uma boia de salvação para a nova república. Né? O que nós temos que colocar em relação a isso é democracia de verdade, é botar o povo no poder de decisão, é plebiscito, é enfrentar os privilégios, porque, veja, num certo sentido o Lula tem razão. Se a gente pensa governabilidade no Brasil estritamente como governabilidade parlamentar, de ter maioria parlamentar... Aí já foi, é isso mesmo. Então o que dá para fazer é isso, é o que tem para hoje. E aí que está a questão, nós temos que pensar a governabilidade com botar o povo no tabuleiro. Botar o povo na conta, né? Se for só o parlamento, ferrou. Nós nunca tivemos maioria. E é isso que no Brasil é compreendido como algo muito radical, certo? Porque na história brasileira é radical. Né? Claro, as pessoas se colocarem nas ruas e se organizarem para poder participar do processo de decisão. Né? Esse método a esquerda tem que reivindicar e tem que praticar. Vou te perguntar uma coisa então. Você está se colocando um pouco mais à frente também desse outro processo político, participando mais de grupos, conversando sobre essas alternativas. Como estão os seus planos para 2018 e essa conversa de que você pode ser candidato à presidência da República? Bruno, nesse momento, nós temos dois focos. Quando eu digo nós, eu e o grupo, o movimento, a direção do movimento, a Frente Povo Sem Medo, que é o processo de mobilização, é isso aqui, é pé no barro, né? Organizar a luta social no Brasil, tentar construir uma resistência. Nós temos um projeto de desmonte nacional em curso que é inédito. É uma regressão em termos sociais, de direitos, em termos democráticos, né? Nós estamos aqui conversando, anteontem os caras leiloaram 8 blocos do pré-sal. A preço de banana. A 6 bi, que foi menos do que gastaram para salvar o Temer em emenda parlamentar. Um quinto. Então, veja, o que está tendo, reforma trabalhista, querem botar a Previdência de novo na jogada, 20 anos de congelamento de investimentos públicos no Brasil. Não é pouca coisa. Cara, isso é um desmonte. É radical. Isso é radical, isso é extremista. Isso é profundamente radical e extremista. Então, o equivalente a isso na esquerda era quase um processo de revolução mesmo, né? Era quase que a expropriação da propriedade privada. Eles falaram, chega de conciliação, agora é o capitalismo da espoliação sem limites. Né? Vamos acelerar. Vamos voltar para a acumulação primitiva. Essa é a expressão do governo Temer, esse é o programa do golpe. Esse é o programa que deu o golpe no Brasil. E deu o golpe não à toa, porque não passaria pelo crivo eleitoral um programa como esse. Né? Agora, num momento como esse, nós temos que... Uma esquerda que faça honra ao seu nome precisa tentar estar construindo mobilização, né? E não antecipando um processo de debate eleitoral para o ano que vem. Né? Eu acho que nós temos que tentar. As nossas ocupações são parte disso. A tentativa de estar nas ruas construindo é parte disso. Não é fácil. Tem um cansaço também, tem uma apatia. É verdade que tem. Né? Foram 2 anos de muita intensa mobilização social. Nós fizemos há 6 meses atrás a maior greve geral da história do Brasil. E as pessoas foram indo para a rua e não viam resultado. E aí isso gera uma descrença, isso gera um desânimo, uma desesperança, que é fortíssima hoje. Mas nós temos que tentar manter a bandeira levantada. E esse é um esforço chave. Agora tem uma segunda coisa, que é discutir rumo. Porque também fazer só resistência na defensiva e não poder apontar para algo que mova as pessoas e que resgate esperança, não dá. E isso nós estamos fazendo através da plataforma Vamos, né, que são debates que estão acontecendo no Brasil inteiro, né, já ocorreram dezenas de debates em praça pública para discutir um projeto de país. Né? Discutir economia, discutir poder, discutir... Agenda mesmo. Agenda, comunicação, cultura, territórios, meio ambiente, ou seja, questão negra, feminista, LGBT, indígena, tudo isso está na pauta, sendo debatido por movimentos sociais, por
intelectuais, por figuras políticas de vários partidos. Tem gente do PSOL, do PT, participou gente do PCdoB, do PCB. Ou seja, o Vamos é um espaço que a gente tem construído um caldo para debater projeto, para debater rumos, debater futuro. E junto com uma plataforma virtual que já teve mais de 100 mil pessoas participando em 2, 3 meses desse processo. Nosso foco nesse momento está nesses dois lugares. Em relação ao processo eleitoral, eu não acho que faça bem para a esquerda nesse momento antecipar isso. Vamos ali para né? aquele palco. Eu acho que um debate político passa por processo eleitoral, né? Em algum momento passa. Claro. Agora, Se você vê que você pode ter um papel nisso. Olha, mas eu entendo a sua resposta. Não, claro, é mas cedo para falar. eu acho que o que eu acho que a gente tem que aprender também. Uma parte da esquerda insiste em não aprender. A lição do golpe. A lição do golpe é que a eleição não resolve tudo. A Dilma ganhou a eleição. E aí? Se a gente não tiver força social, se a gente não tiver povo mobilizado, se a gente não tiver ascenso de lutas de massas, processos de construção de consciência coletiva, ganhar a eleição não vai ser a panaceia. Eleição não é panaceia. Então, isso não quer dizer negar o processo eleitoral, negar a institucionalidade. Não, é claro, isso. claro. Mas tratar a institucionalidade como começo, meio e fim não me parece algo acertado e prudente em relação às lições da história brasileira nos últimos anos. Bolo, você falou duas coisas que me levam a um assunto interessante, já para a gente quase ir encerrando o nosso papo. Você falou da apatia que a gente vê nas ruas e nas pessoas, esse processo que aconteceu, e agora você falou outra palavra central, que é tomada de consciência é o problema. Muitas vezes eu tenho a impressão de que não é uma apatia qualquer, é quase um processo depressivo, coletivo, assim. E uma das histórias mais interessantes que eu ouvi você contar já é como você entrou no movimento e o que isso teve a ver com a sua formação de psicólogo, na verdade. Acho que muita gente sabe, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Você não é uma pessoa que veio das classes mais pobres do Brasil, você nunca foi um sem-teto. Uhum. Talvez virou como uma liderança, mas você nasceu na classe média. Meus pais são médicos. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como você chegou no movimento e como que a sua formação de psicólogo te colocou mais presentemente como uma vida mesmo dentro do MTST. Só, Bruno, eu comecei a me interessar por militância, por ativismo muito cedo. Como você falou, enfim, nunca passei nenhuma grande necessidade na minha infância, na minha juventude. Meus pais são de classe média, são médicos. Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo. E fui estudando e comecei a me indignar, pra dizer a verdade. Adolescente Já com 16 anos, 15 anos, foi quando eu comecei na escola secundarista ainda, Grêmio Estudantil, ia ver as coisas, né? Porque nós estamos numa situação tal, eu estava dizendo isso outro dia até numa entrevista, de que se indignar, né, não é mais algo natural, né? Se indignar é algo que tem que ser construído, porque as pessoas estão perdendo a capacidade de se indignar, né? Isso é perigoso, né? Isso gera um sentimento de indiferença em relação ao sofrimento do outro, às situações sociais, que enfim, é pai de fascismo, né? E, enfim, fui construindo e desenvolvendo essa indignação, tendo contato com outras realidades que não eram só a minha, percebendo que o mundo não era apenas o mundo de alguém que cresce e nasce na classe média de São Paulo, né? Fiz minha militância, comecei uma militância ainda muito jovem no movimento secundarista, depois comecei a me aproximar de movimento social, porque militei em partido, na juventude comunista, vi aquilo. E o que me deixava também um pouco com o pé atrás, na esquerda partidária como um todo, era uma coisa de falar em nome do povo, em nome dos trabalhadores, mas não se dispunha a estar junto. Falar em nome, mas não escutava o que os trabalhadores de fato estavam falando. Era uma coisa meio esquisita, né? E que em uma parte permanece até hoje. Meio narrativa e não muito presente. E que não envolvia comprometimento, Entendo. sobretudo, né? Envolvia uma coisa discursiva, doutrinária, mas não tinha comprometimento.
E aí eu fui buscar movimento social. E esse período foi quando o MTST estava entrando na região metropolitana de São Paulo. 2001, 2002, eu vim para o MTST, comecei me aproximando, vendo, fiquei encantado com a potência que o movimento tem. E potência de libertação das pessoas, cara. Porque as pessoas chegam aqui querendo um lote. Um barraco, quero um lote, quero minha casa. Ponto, não quero saber de mais nada. E ao longo do processo, as pessoas vão descobrindo outras coisas. Ao longo do processo, as pessoas vão reconstruindo relações de solidariedade que talvez tenham sido perdidas na geração anterior, né? Relações comunitárias. O que é as cozinhas coletivas aqui? Né? Que a gente, depois seria legal passar lá na hora do almoço, né? É um negócio assim de junção, assim, de reconstruir vínculo comunitário que foi perdido há muito tempo pelo capitalismo, por essa dinâmica do capitalismo. E fui o capitalismo como um modelo de comunidade, na verdade, como um modelo de falta de comunidade, de não é destruição um sistema econômico, de desenraizamento. É um sistema mental, no fundo, também, claro, né? Claro, isso tem a ver. Eu fui morar numa ocupação do MTST e uma das coisas que eu fui morar em Osasco, fiquei um tempo na ocupação, passei para outras ocupações, e aí uma das coisas que nas ocupações sempre me gerou uma coisa era pessoas que vinham dizer, olha, eu estava deprimida, estava na cama, eu vim para cá, ó, joguei o Prozac no lixo. Isso aqui mudou a minha vida. E isso vinha aparecendo, em toda ocupação aparecia essa mesma intervenção recorrente. E nesse período, um pouco depois, eu fui para a Argentina para conhecer um pouco de perto o movimento piqueteiro, fiquei um tempo na Argentina, pouco tempo, uns meses, 2 meses, e participei de reuniões lá e eu vi uma coisa que me encantou, que foi, eles chamavam de grupos de reflexão. Eram psicanalistas que reuniam na quebrada, na periferia de Buenos Aires, para fazer um grupo de escuta. E as pessoas iam falando das suas vivências, aquilo era um momento catártico, as pessoas saíam outras dali. Eu falei, porra, tem coisa aí. Eu fui estudar psicanálise, fiz especialização em psicanálise, fiz escola lacaniana depois. Então você estudou psicanálise depois de entender já estava esse processo? Eu já estava no MTST. Entendi. Então você não era um psicólogo que se encantou com o processo psicológico, você se encantou encantou com o processo psicológico e foi estudar psicanálise. Entendi. Foi essa trajetória. E aí eu fui depois querer entender de verdade isso e fiz o meu mestrado em ocupação sobre esse fenômeno, entrevistando pessoas que relatavam que estavam deprimidas, depois sentiram uma mudança com a ocupação e entendendo isso. E é incrível como tem uma coisa fortíssima de empoderamento. Dizer, olha, eu não tinha voz, eu não era ninguém, tem um relato que me marcou muito de uma das mulheres, entrevistei muitas mulheres, né? Isso é muito forte com as mulheres em especial, eu valia menos que chinelo de R$1. Aqui eu descobri que eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser a presidente do Brasil se eu quiser, ela dizia. Era uma coisa de ninguém me ouvia, ninguém me reconhecia, eu não tinha lugar, eu não tinha voz, eu era invisível. E aqui eu tenho voz, aqui eu tenho importância, aqui eu ajudo os outros, aqui eu tenho um espaço de conversa, aqui eu não estou sozinha. E nesse registro de reconstrução subjetiva, quase, porque o que o capitalismo faz com as pessoas, nas cidades em especial? A chata, a passiva, né? São um monte de gente sozinha no meio da multidão. Né? Não é à toa que a depressão se tornou uma endemia. Internacionalmente, em especial nos grandes centros urbanos. São Paulo com destaque. Uma pesquisa que saiu está como dos maiores índices de afastamento de trabalho. É o segundo indo para o primeiro rápido. Então, nisso a gente tem uma situação em que as ocupações também têm uma força de impacto subjetivo. Existencial também. É uma formação política existencial, claro, né? Claro. A vivência aqui é muito forte. Boulos, deu a nossa hora, nossa 1 hora completa, acho que já foi. Queria te agradecer muito. Bruno. Foi uma honra mesmo participar, conhecer a ocupação. Já que há muito tempo já queria conhecer uma, foi um prazer vir junto com você, conhecer o pessoal daqui. Agradecer, como sempre, Suzana, na direção, áudio, câmera, criação do programa, filma ela, Raul. E hoje a participação mais do que especial do nosso querido amigo Raul Santiago.
Ele, o mídia livrista, repórter do coletivo Papo Reto, e ele também foi um dos entrevistados do nosso segundo episódio de Cortex, lá no Complexo do Alemão. Então é uma honra estar com um dos maiores mídia livristas do mundo, na minha modesta opinião. Então, Boulos, Obrigado. muito obrigado. Valeu mesmo, Bruno. Avisar quem está nos Obrigado assistindo. pela oportunidade. Obrigado você e agradecer quem está nos assistindo. Lembrando que sempre a gente aprecia muito quem gosta do nosso trabalho, colaborar em fluxo.net/doar, e deixamos vocês com a belíssima imagem do MTST em São Bernardo do Campo. E segue o fluxo, gente. Boa, legal. Obrigado, Boulos.